Olá pessoal, sou a professora Renata, professora de Redação em Língua Portuguesa, e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como construir a introdução do texto dissertativo argumentativo. Muito bem, nós vamos entender hoje o que nós precisamos fazer no parágrafo de introdução do texto dissertativo argumentativo para que ele seja bem visto por qualquer que for o avaliador. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem algumas informações sobre esse parágrafo. Bem, ele constitui o primeiro parágrafo do texto. O que significa o primeiro parágrafo do texto? Significa que nós temos dentro da redação uma quantidade de segmentos que são constituídos por frases. Isso nós chamamos de parágrafo. O primeiro segmento é o que nós vamos chamar de introdução. Bem, em seguida, eu gostaria que vocês soubessem que ele tem um tamanho. Geralmente as redações que vocês farão, elas terão uma média de 20 a 30 linhas. Dentro deste espaço, a introdução irá ocupar em torno de 4, 5, 6 linhas para cumprir com tudo que ela precisa cumprir dentro da sua estrutura. Por fim, nós esperamos, como avaliadores, que vocês consigam construir um parágrafo, independentemente de qual for, com uma média de 2, 3, 4 períodos. É importante sempre lembrar que um parágrafo é um conjunto de períodos, é um conjunto de frases. Ele nunca será constituído por apenas uma delas, ok? Então lembrando, introdução é o primeiro parágrafo do texto, ele se organiza em torno de 4, 5, 6 linhas, e ele tem uma média de 2, 3, 4 frases para a sua constituição. Muito bem, agora nós vamos entender como funciona a divisão do parágrafo introdutório. Na verdade, é importante que vocês sempre se lembrem, cada parte da redação ela tem subpartes. A introdução vai ser dividida em algumas etapas. Nós sempre vamos contar com o número 3. 3 etapas para a introdução, depois eu falarei em 3 etapas para o desenvolvimento e 3 etapas para a conclusão. Na introdução, a primeira etapa prevista é a etapa do contexto. O que é o contexto? O contexto é aquilo que prepara o leitor para receber o tema. Vocês precisam entender que o leitor, ao iniciar a análise do texto, ele está em busca de um tema, mas ele precisa ser envolvido para receber este tema. Por isso a importância do contexto, certo? Em seguida, nós partimos para a apresentação do tema. O que é o tema? O tema é o assunto da redação. O tema é aquilo que a proposta do vestibular, do Enem, da prova que vocês forem fazer, dará para vocês, para que vocês dissertem aquela redação. Ele sempre vai ser o assunto escolhido para a produção. Importante lembrar que esse assunto, ele sempre vem um comando, geralmente no início da proposta ou no final da proposta, e ele sempre aparece com delimitações. O que são as delimitações? São recortes feitos naquele tema para que o aluno considere durante a abordagem daquele assunto na redação, ok? Em seguida, a tese. O que é a tese? A tese nada mais é do que o posicionamento que vocês assumirão diante daquele tema que foi proposto. Se ele for polêmico, a tese de vocês será a defesa de um lado ou de outro lado. Se ele for um tema problema, a tese de vocês será trabalhar com uma causa, ou com uma consequência, ou com uma solução. Tese é posicionamento assumido diante do tema que foi proposto, certo? Então lembrem-se, 3 etapas: contexto, tema e tese. Muito bem, agora nós vamos entender como fazer cada uma dessas etapas. O contexto. O que normalmente se usa para construir esse contexto? Como dar forma para ele, para que ele possa impactar o leitor, para que ele possa revelar um bom conhecimento da sua parte e para que ele possa também mostrar que você tem capacidade de associar um assunto dado com o seu repertório, o seu conhecimento de mundo. Então, para o contexto, nós sempre aconselhamos que vocês usem áreas do conhecimento. O que são as áreas do conhecimento? Literatura, sociologia, filosofia, história, geografia, artes.
Na verdade, todas as disciplinas que a gente aprende ao longo da escola, todas elas constituem as áreas do conhecimento. Geralmente, as áreas das ciências humanas são mais propícias para nos auxiliarem nessas etapas. Em segundo lugar, nós podemos utilizar o repertório sociocultural, constituído por filmes, por músicas, documentários, hoje estão em alta, séries populares, então vocês têm essa possibilidade de trazer para apresentar o texto. Mas é importante lembrar, precisamos mostrar que temos uma cultura útil. Portanto, sempre ter cuidado com a seleção do filme, sempre ter cuidado com a seleção do documentário, para que nós realmente revelemos da nossa parte que somos pessoas intelectualizadas e, portanto, temos algo proveitoso constituindo o contexto da introdução. Em seguida, trazemos o nosso tema. Um pedido que eu sempre faço para os alunos é que eles possam reproduzir todas as palavras-chave da proposta. Quando vocês receberem a proposta da prova de redação, independentemente de qual for, algumas às vezes com mais delimitações, outras às vezes com menos, gostaria muito que vocês identificassem quais são as palavras principais e num processo de Ctrl+C, Ctrl+V, vocês colocassem essas palavras na introdução. Ah, mas a gente sempre teme, professora, o receio da repetição vocabular. Então eu sempre respondo o seguinte: temos um texto inteiro pela frente para cuidarmos dessa repetição, mas a introdução precisa garantir que realmente o texto começou adequado àquela proposta para que depois ele possa continuar corretamente, ok? Na sequência, a tese. Como nós mostramos esse posicionamento? Em provas como a prova do Enem, por exemplo, ou de outras que adaptam estruturas similares à estrutura da redação do Enem. Um aconselhamento que se dá é sempre que o aluno já possa, desde a introdução, identificar a tese 1 e a tese 2, geralmente duas, são as teses que vocês irão trabalhar posteriormente no desenvolvimento. Então, se conseguirem, naquela etapa final, que é o término do parágrafo introdutório, dizer: leitor, eu irei falar sobre o tema X e trabalharei com a tese A e a tese B, vocês estarão garantindo uma clareza em termos de organização de projeto de texto, certo? Então, relembrando desde o princípio: introdução, primeira parte do nosso texto. Em segundo lugar, ela é constituída de 3 etapas: contexto, tema e tese. Procurem sempre organizar, é possível que vocês utilizem inclusive cada etapa para um período de frase. Não é necessariamente uma obrigatoriedade isso, mas ajuda o aluno a ter uma organização melhor. Uma frase para contextualizar, uma frase para apresentar o tema e uma para apresentar as teses a serem defendidas. Muito bem, pessoal. Essa, então, foi a nossa aula sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo como um todo, visualizada dentro de uma redação nota máxima no Enem 2018 e no Enem 2017. Espero que vocês tenham gostado.